E aí, pessoal do Direito, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele recado de sempre, já clica no like e compartilha esse vídeo aí nas suas redes. Essa força que vocês dão é o que move a gente. Vamos lá, vamos começar com um cenário que, olha, infelizmente acontece bastante. Imagina só uma briga, sabe? Uma discussão que vai esquentando. Aí uma pessoa empurra a outra. A intenção não era machucar gravemente, era só pra, sei lá, afastar, acabar com a briga. Só que a pessoa que foi empurrada se desequilibra, cai, bate a cabeça e morre. E agora, hein? Como é que a justiça lida com uma situação dessas? Foi um acidente trágico ou a gente está falando de um homicídio? Pois é exatamente para resolver esse tipo de quebra-cabeça que o direito penal criou a figura do crime preterdoloso. Então, afinal, o que é esse tal de pretérito dolo? Pensa nele como a chave, sabe? A ferramenta jurídica que a gente usa para entender e classificar esses crimes onde o resultado sai totalmente do controle. A intenção inicial era uma, mas o que aconteceu no final foi algo muito mais grave e, o mais importante de tudo, não era o que o autor queria que acontecesse. A própria palavra já entrega o ouro, né? Preter dolo vem lá do latim preter dolum, que significa ao pé da letra, além da intenção. Ou seja, a consequência da ação foi muito além do que a pessoa pretendia. É por isso que a gente fala que é um crime híbrido. Ele tem essa natureza dupla. Ele começa com o dolo, que é a intenção de fazer alguma coisa, e termina com a culpa, que é quando aquele resultado mais grave acontece por negligência, por imprudência. E esse quadro aqui no slide ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Dá uma olhada na estrutura. A conduta inicial, o ato de empurrar lá do nosso exemplo, é dolosa. Existia a intenção, o querer empurrar. Agora, o resultado que agravou tudo, a morte, acontece por culpa. O agente não tinha a intenção de matar, mas esse resultado era previsível, e ele agiu sem o cuidado necessário. São duas mentalidades diferentes dentro do mesmo fato. Para simplificar de vez, e olha, para nunca mais esquecer, a gente pode pensar nessa formulazinha quase matemática. Dolo na ação inicial, mais culpa no resultado final, é igual a preter dolo. Essa mistura, essa combinação dos dois elementos que define e caracteriza esse tipo de crime. Então a lógica da coisa toda se desenrola em dois passos bem claros. Primeiro, o agente age com dolo, ele pratica uma ação intencional, como por exemplo, uma lesão corporal. Segundo passo, a partir dessa ação, acontece algo muito pior, um resultado que não era o objetivo principal, mas que era previsível. E essa palavrinha, previsibilidade, é o coração da culpa, gente. Se era possível prever que daquela atitude um mal maior poderia acontecer, aí nasce a responsabilidade por esse resultado mais grave. Mas a gente sabe, né? A teoria fica muito mais clara quando a gente vê como ela funciona na prática, no dia a dia. Então vamos dar uma olhada no exemplo mais clássico, o mais famoso de todos, que o nosso Código Penal traz. E tá aí ele, a lesão corporal seguida de morte. Esse é o crime preterdoloso por excelência, o exemplo de manual. A intenção, o dolo, era só de machucar, de causar uma lesão, mas por culpa a vítima acaba morrendo. Repara que a própria lei faz questão de deixar isso bem claro. O agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. E essa parte final, gente, é crucial. Porque se ele tivesse assumido o risco, aí a conversa seria outra. A gente estaria falando de dolo eventual, e o crime seria de homicídio. Ponto final. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Pessoal, se esse material está sendo útil, se está clareando as ideias, faz um favor para a gente. Aproveita para compartilhar com os amigos, nos grupos de estudo, nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim. Beleza, voltando. Agora a gente vai entrar numa distinção que, causa uma confusão danada, mas que é fundamental entender. A diferença entre o crime preterdoloso e o crime qualificado pelo resultado, como o latrocínio, por exemplo. Pensa assim, no preterdoloso, o resultado mais grave é tipo um acidente de percurso que aconteceu por culpa. Já no latrocínio, a morte não tem nada de acidente. Ela acontece para garantir o sucesso do roubo ou para assegurar a fuga do criminoso. A violência que leva à morte é um meio para atingir o objetivo do crime principal, que é o roubo. Essa é a grande virada de chave para entender os dois. Certo, agora vamos complicar só um pouquinho. O que acontece quando não é uma pessoa só cometendo crime, mas várias? Imagina que o plano combinado era um, mas no meio do caminho um dos parceiros resolve ir além e provoca um resultado muito pior. E aí, como é que a lei trata o cúmplice que só queria participar do crime mais leve? Para resolver essa saia justa, o direito penal tem um conceito chamado cooperação dolosamente distinta.
O nome pode parecer técnico, meio assustador, mas a ideia por trás é bem simples. Ele descreve exatamente essa situação, quando a parceria tinha um objetivo X, mas um dos envolvidos desviou do plano original e causou um dano maior, um dano que não estava no script. E o nosso Código Penal, lá no artigo 29, dá a regra do jogo pra gente. E olha, é uma solução bem equilibrada. A lógica é, quem queria participar só do crime menos grave vai responder por esse crime menos grave, ponto. No entanto, tem um detalhe importante. Se aquele resultado pior era algo previsível, a pena desse cúmplice vai ser aumentada. A justiça, nesse caso, vai olhar para a culpa de cada um de forma individual. Vamos trazer isso para um exemplo prático para não ficar nenhuma dúvida. Imagina o seguinte, agente A e agente B combinam de fazer um furto. Chegando lá, no meio da ação, a vítima aparece e reage. O agente A, que só tinha combinado o furto, fica com medo e vaza, foge. Já o agente B, por outro lado, resolve matar a vítima para conseguir levar as coisas. Qual o resultado disso tudo? O agente B cometeu latrocínio. E o agente A que fugiu? Bom, ele vai responder pelo crime que ele queria cometer desde o início, o furto. Só que a pena dele pelo furto vai ser aumentada. Por quê? Porque a possibilidade de uma reação da vítima e de um desfecho mais grave era algo previsível. Depois de analisar tudo isso, a gente chega na pergunta final, né? Tá, mas por que isso tudo importa tanto? Por que é tão crucial entender o pretérito dolo? A resposta é que esse conceito nos leva direto para o coração do que é a justiça criminal. No fim das contas, gente, é a intenção do agente que funciona como uma régua para definir uma punição justa. O direito penal não pune só o resultado, o que aconteceu. Ele olha para a conduta, tentando entender o que se passava na cabeça de quem agiu. Conseguir separar o que foi intencional do que foi um descuido, uma negligência, é o que permite que a pena seja proporcional, que ela seja justa, que ela reflita o verdadeiro grau de reprovação que aquela atitude merece. E por hoje é isso, pessoal. Queria agradecer demais a companhia de vocês até aqui. E para continuar recebendo nosso conteúdo em áudio também, segue o Direito Cast lá no Spotify. E claro, não esquece, deixar o like aqui é muito, muito importante pra gente. E pra gente terminar, vou deixar uma provocação no ar pra gente refletir. A gente falou bastante sobre previsibilidade, mas onde exatamente fica a linha que separa a culpa consciente, que é quando o agente até prevê o resultado, mas acredita de verdade que ele não vai acontecer, do dolo eventual, que é quando ele prevê, não quer diretamente, mas pensa, se acontecer, aconteceu, ele não se importa. Essa fronteira, meus amigos, é uma das discussões mais fascinantes e complexas do direito penal. Para mais vídeos como esse, é só acessar o Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!